Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que Jesus abençoe os nossos propósitos. Que a nossa noite seja uma noite benéfica a todos nós que estamos aqui. Antes de entrar no assunto da noite de hoje, vamos fazer algumas considerações. Allan Kardec escreveu um livro O que é o Espiritismo? E nesse livro, então, traz a conceituação do que é Espiritismo. Vamos ler, bem rapidinho, é pequenininho. Definição de Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Então, essa aí é a definição do que é Espiritismo. E o Espírito? O que é o Espírito? A definição de Espírito. São seres inteligentes da criação. Então, quem é inteligente, tem um pensamento contínuo, apreende, escolhe, entende. Então, todos nós temos essa capacidade de aprendizado, de entendimento. Uma pessoa que vem à casa espírita, ele vem em busca de quê? Quando ele vem pela primeira vez, ele vem em busca de respostas para algumas perguntas. Está passando por alguma dificuldade. Então ele vem em busca de respostas. E o que o Espiritismo pode fazer por nós? Ele é uma doutrina que ele procura passar ensinamentos para a gente conscientizar, para a gente entender aquelas velhas perguntas, aquele velho questionamento humano: quem somos nós? De onde nós viemos? Por que viemos? Por que sofremos? Para onde iremos? Então, em respondendo aos nossos questionamentos, nós passamos a entender o que está acontecendo com a gente. Por que é que eu estou sofrendo? Por que é que eu estou passando por isso? E aí vem a outra resposta, né? O que é que eu tenho que fazer para mudar isso, para melhorar essa situação? Então, hoje eu escolhi um tema baseado numa citação da carta de Paulo aos Romanos. Quando a gente fala que Paulo é o mesmo São Paulo da Igreja Católica. O padre lá na igreja fala: carta de São Paulo aos Coríntios, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, carta aos Gálatas, aos Tessalonicenses, né? Então, é o mesmo São Paulo. Aqui nós falamos Paulo porque no Espiritismo não tem santo, né? Mas se falar também São Paulo, não tem problema nenhum, né? É o mesmo São Paulo que dá nome à cidade de São Paulo, ao time de São Paulo, né? Então, quem é São Paulo? São Paulo, ele era um judeu, um fariseu, nasceu na cidade de Tarso, tanto que o nome dele inicial não era Paulo, era Saulo, né? Nasceu na cidade de Saulo, que ficava na Cilícia, hoje na Turquia. Tarso não era qualquer cidade, é uma cidade universitária, cidade culta. Mas Paulo foi criado em Jerusalém. A família dele tinha certas posses, então ele tinha umas certas regalias. Ele tinha até, inclusive, cidadania romana. Tanto que quando ele foi preso, ele pediu para ser julgado por César. Foi levado a Roma para isso. Então, além de ser judeu, fariseu, né, ele tinha a cidadania romana. Era um jeito muito culto. Ele foi orientado, né, por Gamaliel, que era um doutor da lei, e ele se tornou um doutor da lei. E no começo do cristianismo, ele se tornou um perseguidor dos cristãos.
prendeu muito cristão. Inclusive, o primeiro mártir do cristianismo foi preso por ele, Estevão. Né? E então Paulo, perseguindo os cristãos, ele acabou pedindo uma carta ao Sinédrio para prender cristãos na cidade de Damasco. E ele se dirigiu para lá com vários companheiros. Então, nas portas da cidade de Damasco, de repente surgiu um clarão, né? E ele caiu do cavalo. Tanto que a gente não fala essa expressão, caiu do cavalo, né? Dizem que surgiu daí. E naquele clarão ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E Cristo falou mais algumas coisas, porque é difícil, né? Recalcitar o aguilhão, né? Fala algumas coisas para ele, e ele então entende, e ele vê o Cristo, ele vê, os companheiros dele não viram, mas ele vê o Cristo. E aí ele pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Então, a partir daí, Saulo muda. Ele se transformou naquele elemento que propagou o cristianismo no mundo. Naquela época não tinha avião, né? Não tinha automóveis, né? Paulo fez aquele trajeto todinho naquela região, até Roma, até a Grécia, a pé. Às vezes pegava um barco pelo meio do caminho, mas o maior trajeto dele a pé. E por causa da cidade que ele passava, ele ficava algum tempo e fundava uma igreja. Essa igreja não era lá uma casinha, como nós víamos de repente aí, com uma cruzinha em cima, né? Eram pessoas que de repente aceitavam os ensinamentos que Paulo passava a respeito do Evangelho, né? E formando aquela comunidade, reuniam numa casa, né? Mais tarde se transformou em igreja, realmente. Mas no começo a reunião numa casa. Como aconteceu aqui no nosso centro espírita, aconteceu isso. Como é que surgiu esse centro espírita, né? Ele começou com uma reunião na casa da dona Ilka. As pessoas iam lá e foi aumentando as pessoas que frequentavam lá, e eles tomaram a decisão: nós precisamos arrumar um lugar maior. Aí conseguiram o terreno da prefeitura, a prefeitura doou o terreno, construíram uma parte baixa, um barracão sem forro aqui, e iniciou aqui as atividades do centro espírita, né? Então, Paulo, por onde ele passava, ele criava um grupo, uma comunidade que chamava igreja, né? Eclésia, né? Igreja. E de vez em quando, Paulo passava por aquelas comunidades, e ele, vendo as pessoas, o comportamento das pessoas, ele percebia, né? O que estava rolando ali, vamos dizer, na linguagem de hoje, né? Então, ele escrevia cartas para aquela pessoa que era encarregado, era o principal naquela cidade, né? Os discípulos dele que ele deixou ali. Ele escrevia carta para vários discípulos dele. Então, por isso tem as cartas de São Paulo aos Coríntios, né? Coríntios da Grécia, né? A Tessalônica, aos Gálatas, aos Romanos, né? Então, essa mensagem de hoje, ela é baseada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, quando Paulo escreve para lá e diz o seguinte, ó: não vos conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, não conformar com o mundo. Não conformar quer dizer não entrar na forma, não fazer o que todo mundo faz, né? Então, baseado nisso, o que nós precisamos passar, entender a respeito da vida? Muita gente sofre porque não entende a vida. Então, o que nós aqui no Espiritismo procuramos passar para as pessoas? A primeira coisa que nós passamos para as pessoas, primeira coisa: nós somos espíritos imortais. Nós estamos emboscados num corpo temporário. O nosso corpo é temporário, o nosso espírito é imortal. As pessoas vêm com aquela ideia, né? O meu espírito. Não, eu sou um espírito e tenho um corpo. Então, nós somos um espírito imortal e temos um corpo. O nosso corpo, com o tempo, ele vai desagregando, vai perdendo o tônus vital e morre. Mas o espírito é imortal.
A gente sempre fala que nós já reencarnamos muitas e muitas vezes. Centenas, talvez milhares. A cada reencarnação nossa, nós viemos para cá com um propósito de melhorar. Sempre chegamos aqui com o propósito de melhorar. A finalidade nossa aqui é sair daqui melhor do que chegamos. Essa é a felicidade. Essa é a finalidade da nossa passagem pela Terra. Desenvolver o nosso intelecto e a nossa bondade. Bom, então, primeiramente, é isso aí. A primeira coisa que nós temos que introjetar, viver, é isso. Nós somos seres imortais. Tudo que nós fazemos gira em torno disso. Se nós tivermos aqui uma vida boa, nós teremos um retorno bom do lado de lá. Nós teremos a próxima encarnação boa. Olha só o que o Cristo fala. Uma passagem no Evangelho de João. Olha o que ele vai dizer. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Naquela época não existia a palavra reencarnação. Então a ressurreição era tido como o quê? Como ressurgimento. Então o que Cristo está dizendo aqui? Ó, os que fizeram o bem ressurgirão para a vida. Lembra que o Cristo fala, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Vida é sinônimo de coisa boa, de progresso, de alegria, de satisfação. Isso é vida. Né? E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Trocando isso em miúdos, aqueles que vivem uma vida boa, correta, honesta, essas pessoas desencarnam e têm uma chegada do lado de lá muito boa. São amparados, terão uma vida boa do lado de lá com eles. E terão uma reencarnação boa. Então, nós olhamos aqui pessoas, de repente, nascem numa família boa, os pais tudo correto. Essas pessoas estudam, adquirem ali uma profissão, se casam, têm um bom relacionamento. Não é perfeito, porque não existe nada perfeito aqui, mas um relacionamento bom, relativamente feliz. Cria os filhos bem, dando bons exemplos, que isso é o mais importante, é dar bom exemplo. Não tem problema de desemprego, não tem enfermidades graves, tem uma vida boa. Chega no final da vida, tem lá uma problemática de saúde, dura pouco tempo, eles desencarnam. Esse aí, aquilo que o Cristo fala, é a ressurreição para a vida. Aí nós vimos pessoas que chegam aqui, sofrem barbaridade, nascem em lares miseráveis, onde há muita discórdia entre os familiares, né? Problema de não consegue estudar, não param em emprego, estão sempre desempregados, sempre com os familiares doentes ou estão doentes também, uma vida miserável. Esses são aqueles, é a ressurreição para a condenação que Cristo fala. São as reencarnações difíceis. São pessoas que tiveram vida problemática aqui, prejudicaram os outros, né? Violentaram, foram desonestos. Então, reencarnam não é difícil. Isso é castigo? Não. Isso é semeadura. Semeadura é livre, a colheita é obrigatória. As pessoas semearam, plantaram coisas difíceis, ações difíceis. Consequentemente, vão ter reencarnações difíceis. Mas a cada reencarnação a pessoa melhora. Mesmo passando por dificuldade, por sofrimento, ele vai melhorando. Alguma coisa ele consegue. Então, gente, isso é importante a gente saber disso. Tudo que nós fazemos aqui tem consequência. Então, isso tem que ficar na nossa mente. Nós temos que viver nessas condições. Nós somos espíritos imortais. Isso que nós estamos fazendo hoje tem consequência para a nossa vida espiritual. Tem consequência para a próxima encarnação. Nós estamos hoje, vivenciamos o que nós preparamos ontem, mas estamos vivenciando o que nós vamos preparar amanhã. Hoje nós estamos preparando o nosso retorno à vida espiritual, a nossa próxima encarnação. Por isso que é importante ficar na nossa mente. Eu sou um espírito imortal. Eu não vou morrer nunca. Esse é o primeiro ponto.
Um outro entendimento. Não existe crianças. Às vezes nós vemos uma criança e pensamos que é um espírito incipiente, está aprendendo. Ali tem um espírito que já teve milhares de encarnação. Milhares de encarnação. Um espírito, às vezes, mais velho do que nós, mais sábio do que nós. Ele simplesmente está num corpo que está em desenvolvimento, então ele não pode colocar para fora tudo aqui, a plenitude dele. Mas ele é um espírito imortal, igual o pai, igual a mãe, igual o avô, igual todo mundo. Tem uma amiga nossa que ela é psicóloga, trabalha em hospitais e atende pessoas em situação de terminal. Atende também no consultório dela pessoas que têm problema de luto. Então ela conta que um dia ela estava no hospital e um garoto de 9 anos que estava com câncer, quase em fase terminal, chamou ela e falou assim: tia, fala uma coisa para mim, por que as crianças morrem? Aí ela ficou pensando, o que eu vou falar para esse menino? Aí falou para ele: o que é que o seu pai e a sua mãe falou para você a respeito disso? E o menino falou para ela: olha, doutora, o que meu pai e a minha mãe me falou, eu já sei. Eu quero saber o que a senhora pensa a respeito. Aí ela disse para ele: olha, eu tenho para mim que não existem crianças. Os espíritos são a mesma coisa. Apenas você está criança. E as crianças morrem, sabe por quê? Porque não precisam ficar mais. O tempo delas é só destinado àquilo. Eles veio cumprir um período pequeno. Ele não precisa ficar mais. Nesse mundo nosso aqui, que é um mundo difícil. Mas só o corpinho morre, o espírito não morre. E foi explicando, né, explicando para a criança. E quando ele terminou, a criança fez um esforço para sentar e falou para ela: tia, mas é isso? Então é isso? Quer dizer, ele compreendeu. Então, não existe espírito de criança, é espírito antigo que está emboscado no corpo de uma criança. Da mesma forma que não existe adolescente. Mesma coisa. O adolescente está saindo da condição de criança para entrar na fase de adulto. E é uma fase difícil, porque ele começa a analisar a vida dele. Quando começa a surgir aquela fase da puberdade, ele começa a pensar, né? Ele começa a analisar: eu sou bonito, né? Será que eu vou conseguir ter uma profissão? Será que eu vou ficar igual ao meu pai? Será que eu quero ficar igual ao meu pai? Mas meu pai bebe, eu não quero ficar igual ao meu pai. Será que eu quero ficar igual à minha tia, mas minha tia está com câncer? Né? Para que vestibular? Então, eles começam a questionar, né? Eu ainda me lembro do meu tempo de criança, né? Que as coisas eram bem diferentes de hoje. Né? A gente só estudava de graça só até o primário. O ginasial, o colegial, faculdade nem tinha aqui, né? Então a gente crescia já sabendo que a gente ia fazer o primário e depois ia adquirir uma profissão, ia trabalhar no comércio, ia ser barbeiro, carpinteiro, pedreiro, mecânico, eletricista, né? Lavrador. E as mulheres sabiam que iam casar e ter uma penca de filhos. Todas sabiam disso. Não iam estudar também. Mas hoje mudou tudo, né? Hoje só não estuda quem não quer estudar, né? Quem não tem dinheiro para pagar uma universidade, financia a longo prazo, né? Até o colegial o governo paga. Mudou tudo, né? Mas então, é uma fase, a adolescência, uma fase que a pessoa está saindo daquela fase de criança para se tornar adulto. E às vezes que os pais cometem a besteira de chegar-se com um filho perto de uma pessoa e falar assim: ó, esse aqui é o meu filho aborrecente. Imagina aquele espírito que está ali, né? Naquele corpo ali, atingindo ali a fase adulta, né? Escutar isso, né? Aborrecente, né?
Então, gente, não existe espírito adolescente ali, é um espírito imortal igual aos outros. Da mesma forma que não existe espírito idoso. Você vai lá no asilo, aquele sofrimento, aquelas pessoas ali, aqueles velhinhos, tudo ali, né? Se acabando, né? Mas ali está um espírito imortal, da mesma forma. Que às vezes pensa da mesma forma que ele pensava quando era jovem. Só que as pessoas não respeitam mais. Porque ele está depauperado, com cabelo branco, fala com dificuldade, mas é um espírito imortal que está terminando o tempo dele aqui. Tem que ser respeitado. Essa companheira nossa, ela conta que ela trabalha num centro espírita em São Paulo, e lá eles têm lá a evangelização infantil, e eles fazem um trabalho muito bom, quando os pais ficam numa sala, né, onde eles são bastante instrução para os pais, e as crianças, são bastante crianças, né, onde eles passam os ensinamentos espíritas para as crianças, evangélicos e espíritas. E tem uma época do ano em que ela leva essas crianças para visitar um asilo. Para as crianças verem os velhinhos, né? Entender que aquela pessoa também foi uma criancinha, também foi um jovem, também foi um adulto, né? E hoje está no ocaso da vida dele aqui na Terra. Né? Até para as crianças aprenderem isso. Mas que tem mãe que chega e fala assim, olha, eu não quero levar meu filho, não. O ano passado ele ficou impressionado. Tinha uns velhinhos lá, fedidinhos, uns se acabando, e ficaram impressionados com aquilo. Daí ela fala assim, não leva não, filho, não leva não. Deixe seu filho sem ver as coisas do mundo. Né? A gente olha esses pais que não mostram para os filhos a realidade do mundo, o porquê que eles estão aqui, e depois eles vão matar as pessoas, vão beber, vão usar drogas. Nós temos que passar ensinamentos para as crianças a respeito da vida. Os idosos são espíritos imortais igual a todos. Nós temos que respeitar, porque a gente olha aqueles idosos, nós também estamos caminhando para lá, gente. Se a gente não desencarnar jovem, nós vamos ficar idosos. E às vezes os nossos filhos trabalham a nora, acabam colocando a gente nos asilos. Não podemos passar por isso. E é muito gratificante a gente fazer visita nesses locais, gente. Eu já fui várias vezes. A gente para pensar na vida. Para que orgulho? Para que egoísmo? Para que vaidade? Então, isso aí, para a gente entender a respeito da vida. Uma outra coisa importante, gente, são as nossas atitudes aqui. Uma pessoa me contou que foi a um hospital visitar uma pessoa que estava com cirrose, porque bebeu muito. Realmente, todas as pessoas que bebem muito, chegam a uma fase da cirrose. E se ele não se cuidar, ele acaba desencarnando. O fígado vai acabando. E aí, quando ele chegou lá, a pessoa falou, rapaz, você viu quem morreu hoje? Tinha morrido o jogador Sócrates, exatamente de cirrose. Eu falei, pois é, eu vi, rapaz. Aí ela falou assim, veja o que a bebida faz com a gente. Aí ele falou assim, olha aqui, meu irmão, a bebida não faz nada com a gente. Você já saiu na rua e já viu, de repente, uma pessoa correndo e atrás dele correndo uma garrafa de cachaça, gritando, me beba, me beba, me beba. Não tem. Você é um espírito. Você tem um livre-arbítrio, é você que escolhe, você que escolheu beber. Então a bebida não faz nada com a gente. Da mesma forma, né? O cigarro. Uma pessoa que conta que ele foi junto com a filha dessa pessoa que estava doente, que estava com câncer de pulmão, já em estado terminal. E aí que entrou junto com a filha do enfermo no quarto, e a moça foi lá, segurou na mão do pai, que já estava bem acabado, né? Falava assim, eu só quero entender. E segurou a mão do pai e olhava para cima. Daqui a pouco ela segurou a mão do pai e falou assim,
Por que que isso acontece, meu Deus do céu? Aí quando ela foi pegar a mão do pai pela terceira vez, o próprio pai segurou na mão dela e falou assim, filha, para. Você sabe que eu fumei a vida inteira. Então, da mesma forma, gente, alguém já viu por aí uma carteira de cigarro correndo atrás de uma pessoa, gritando, venha para o mundo de Marlboro, me fume. Nós tomamos decisão, gente. Nós escolhemos. Né? Da mesma forma, as doenças. Grande parte das doenças são plantadas por nós, pelas nossas atitudes. Tem doenças que são kármicas. As pessoas já nascem predestinadas a ter aquela doença. Mas dependendo da vivência dele, às vezes nem tem. Porque quando a pessoa aprende, a providência divina segura. Mas a maioria das doenças são nós que plantamos. Tem pessoas que não tinham tendência nenhuma para ser diabético, mas ele passa a comer massa e tomar refrigerante, e aí a vida inteira chega numa fase da vida diabética. E assim por diante. Outros guardam mágoa, ressentimento, não perdoam, se vingam, tem ódio no coração, sujeito a cânceres, no fígado, no pâncreas, por causa dessas atitudes. Então nós temos que entender essas coisas. Por isso que Paulo fala, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos através do vosso entendimento. Então a gente tem que procurar entender qual é a finalidade dessa vida nossa aqui. Por que nós estamos aqui na Terra? Por que nós sofremos? Aqui no Centro Espírita a gente recebe muitas pessoas no atendimento fraterno. E chegam pessoas que falam, eu não aguento mais o meu relacionamento. Meu marido é um bruto, ele não me considera, ele não me leva para passear, ele não me dá um presente no aniversário, ele nem se lembra do meu aniversário. Tem pessoas que, de repente, aparece a mulher e fala, meu marido, a minha esposa, não chega em casa, não acha roupa limpa para trocar, a comida não está pronta, ela está no celular direto. Reclamam do relacionamento, um e outro reclamam. E aí o relacionamento, ele é impessoal. É a vivência sua. Mas na pior das hipóteses, você tem 50% de responsabilidade, um e outro. O que você pode fazer? Não é o relacionamento. O que você pode fazer para melhorar isso? Já pensou nisso? O que você pode fazer para melhorar o teu relacionamento? Será que você não pode ajudar na casa, no serviço de casa? Diz que no serviço de casa, o homem, o único serviço que ele não pode fazer é amamentar, porque ele não veio preparado para isso. Ele não tem as mamas. O resto ele pode fazer tudo. Ele pode ajudar a lavar uma panela, um prato, limpar o chão, tudo ele pode fazer para ajudar. E a mulher, a mesma coisa. O que ela pode fazer para melhorar o relacionamento? Tratar melhor, ter mais um pouco de paciência. Relacionamento é isso. Se a gente não tiver um pouco de paciência, não vivem. Então a gente tem que entender essas coisas. Porque Deus não erra. Deus não erra. Nós estamos com as pessoas certas. Agora, nós é que temos que nos esforçar para melhorar. Tem pessoas que chegam aqui e falam, eu tenho raiva de ser baixinho. Por que eu nasci baixinho? Meus irmãos são todos altos. A gente fala, mas muito provavelmente você pediu. Na outra reencarnação você provavelmente era alto, era forte, né? E com tudo isso você era violento, você surrava os outros. Você pediu para vir baixinho, franzino, talvez seja por isso. Não existe efeito sem causa. Não existe efeito sem causa. O que você tem que fazer? Dá para crescer, não dá mais. E conviver com isso. Tem quantas pessoas iguais a você no mundo? Você não é o único.
E assim tantas coisas, outros não têm raiva de ser japonês, outros têm raiva de ser negro. Mas Deus não erra, Ele está naquela situação porque é o melhor para ele. Então por isso que Paulo fala, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Procurar entender a vida. Tem pessoas que não conseguem parar em emprego nenhum, está sempre desempregados, trabalha um pouco, a empresa manda embora. Reflete, por que está acontecendo isso comigo? Às vezes ele chega atrasado, ele não produz, está sempre indo para o fumódromo, sempre indo para o banheiro, sempre no cafezinho. Alguém está de olho nele. Quando vai mandar alguém embora, vai mandar um funcionário bom? Manda os piores. Então, o que a gente pode fazer para melhorar? Por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo isso comigo? E isso em todos os campos. É por isso que Paulo fala a respeito disso. A gente tem que procurar renovar pelo entendimento. E o que faz a gente fazer isso? O conhecimento. Por isso que o Cristo fala, buscais a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, buscais o conhecimento, que com o conhecimento das coisas você compreende e compreendendo você vive melhor. O próprio Espírito da verdade fala isso. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Quem ama, faz o bem. Quem faz o bem não prejudica ninguém. Né? O segundo ensinamento dele, instruí-vos. Espírita, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, busque ganhar conhecimento. Então, o Espiritismo, ele não se propõe a resolver problema material de ninguém. Chega aqui, olha, você vem para cá que você vai ficar rico, que você vai conseguir um emprego, você vai se curar dessa enfermidade que você arrumou. Ele não promete isso. Ele passa ensinamento para as pessoas entenderem por que aconteceu aquilo e o que ele pode fazer para melhorar. Isso é o que o Espiritismo se propõe. Então, só de você saber que você é um espírito imortal, que está passando uma experiência aqui importante, só de você saber que a reencarnação é uma realidade, só de você saber que existe uma lei de causa e efeito, tudo que você faz tem consequência, você passa a viver diferente. Então, a gente tem que fazer isso, introjetar esses ensinamentos e colocar em prática. Se a gente não mudar, nada muda. Se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, vai acontecer as mesmas coisas. Como é que eu quero continuar fazendo a mesma coisa e querer resultado diferente? Não tem jeito. Então, por isso que Paulo chama a atenção para a gente. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tem aquelas passagens evangélicas que a gente não pode esquecer. Buscais e achareis. Se a gente buscar coisas boas, a gente encontra coisa boa. Mas se buscar o que não presta, também vai encontrar. Outra passagem evangélica. Ajuda-te que o céu te ajudará. Se nós fizermos a nossa parte, nós seremos ajudados. Os bons espíritos estão lá nos dando intuição, nos mostrando o caminho, colocando na mente da gente pensamento positivo, de prosperidade, de vitória, de progresso material e espiritual. Mas a gente tem que fazer parte da gente. Então, se eu quero passar num vestibular, se não estudar, eu não vou passar nunca. Tenho que fazer a minha parte, estudar. Se eu quero passar num concurso, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que estudar, senão eu não vou passar nunca. Achar que eu vou fazer prova e os espíritos vão chegar lá na hora e vão ditar para mim as respostas, tire o cavalo da chuva. Então, gente, nós somos senhores das nossas vidas. A vida será o que nós fizermos dela. Então, por isso, lembremos desse ensinamento de Paulo. Não vos conformeis com esse mundo. Não entremos na forma do mundo. Todo mundo bebe, eu tenho que beber. Todo mundo fuma, eu tenho que fumar. Todo mundo usa droga, eu tenho que usar também. A gente tem que procurar fazer o que é o mais correto. Por isso que o Espiritismo é uma bênção na nossa vida, porque ele procura passar esclarecimento. É uma doutrina que passa esclarecimento para a gente saber
por que está aqui na terra. De onde nós viemos. Por que nós passamos por dificuldades, por aflições. E para onde nós iremos. Então nos ajuda muito, gente. Então por isso, gente, reflitamos sobre isso. Nós somos senhores das nossas vidas. Busquemos o conhecimento, que o conhecimento vai nos libertar. Que Deus nos abençoe.